Shalom, meus queridos irmãos, mais uma vez que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua, o Mashiach, de Israel e das nações. Que bom começarmos assim, não é? Começarmos com uma belíssima canção, Lechadodi, e essa canção é uma das canções mais tradicionais, irmãos, do início do Shabbat, que nós fazemos, inclusive nós cantamos essa canção, vemos exatamente este vídeo no início da cerimônia do Shabat toda sexta-feira à noite, a partir das 20 horas. E se você quiser estar conosco também, a partir desse horário, você é o nosso convidado. Você vai estar conosco numa celebração privada no Skype. E você envia o seu nome, né, a sua informação, a sua inscrição lá pelo Google Mail, pelo Gmail, e você nos adiciona lá pelo Skype e você vai poder acompanhar também. Baruch Hashem, muito obrigado. Os irmãos que estão acompanhando essa mensagem, a mensagem número 133, o livro de Provérbios, do podcast Canal Fábio Pires, onde nós vamos falar sobre um dos mais elaborados e criteriosos livros das Escrituras, o livro de Provérbios, Mishlei. Ontem e antes de ontem nós não pudemos fazer as mensagens, mas nós vamos deixar as mensagens aqui em breve, ok? É uma grande satisfação estar com os irmãos. Mas às vezes a gente, né, devido à nossa vida muito corrida, os irmãos sabem disso, que eu já falei aqui acho que várias vezes, a gente precisa correr atrás das nossas ocupações também, e nem sempre, eu digo 100% das vezes, a gente consegue fazer, né, passar a mensagem. Se bem que na maioria das vezes, basicamente aí 95% das vezes, nós temos que conseguir fazer e deixar os vídeos aqui, né, o programa de podcast aqui, na verdade, quero dizer. Encontre-nos nas redes sociais. Nós estamos pelo Instagram, @fabio73book, @ceetderazahav. Inclusive ontem fizemos a live 2, mas infelizmente fui traído pelo meu celular. E o meu celular, infelizmente, terminou a bateria. Poxa, a gente estava no final da minha, da minha live. Tá uma live tão gostosa, né, da gente falar. Mas não tem problema não, irmãos. Eu sou uma pessoa que não desisto. Aliás, eu não tenho essa característica na minha vida. Eu continuo, mesmo com problemas, com aflições, dependendo da situação, a gente continua. E nós vamos repetir, então, hoje, às 22h15, bendito seja o Eterno, se assim Ele nos permitir. Por algum motivo, ontem nós não conseguimos realizar. Tudo está no controle do Eterno. Eu agradeço muito ao Eterno, porque todas as coisas que acontecem é para o louvor e a kavod dele. E o nosso trabalho, ele tem ido muito bem, obrigado. E tem alcançado pessoas também, graças ao Eterno. E um trabalho simples, um trabalho humilde, inclusive. Quando eu falo humilde, é um trabalho que nós não temos aqui um canal enorme. Nosso canal tem nem 4.000 membros, irmãos. E, sinceramente, eu estou muito contente, porque muitas pessoas conseguem alcançar as nossas mensagens. E, para os irmãos terem uma ideia, passamos para as 14 horas, Baruch Hashem, temos mais pessoas do que quando nós estávamos fazendo às 8 horas da manhã. Isso é muito bom. Creio que seja um horário também que as pessoas possam melhor aí estar e se dispor a ouvir as mensagens, onde quer que você esteja na sua cozinha, fazendo o seu almoço, o seu alimento, o café da tarde, esteja fazendo as suas reflexões. De preferência, seria bom que você estivesse com a Bíblia ao lado, ouvindo a mensagem, trabalhando, né, exclusivamente nesse tempo passado, né, exatamente, dedicado exatamente, exclusivamente. Mas a gente sabe também que os irmãos têm as suas ocupações, né? Começamos aqui a fazer as preparações um pouquinho mais tarde, um pouquinho depois das 2 horas da tarde. Então, nós começamos às 2, a partir das 2, quando a gente fala iniciamos às 2, é a partir das 2, tá, queridos? Entretanto, os irmãos têm as suas ocupações, a gente entende muito bem, né? Família, às vezes o trabalho, às vezes uma pessoa está trabalhando e consegue, né, no seu trabalho, às vezes, ouvir o nosso programa,
e trabalhamos aí com aquilo que os irmãos conseguem fazer. Baruch Hashem, a nossa vida é feita de esforços, irmãos. Você se esforça em ouvir a mensagem daí, eu me esforço em fazer a mensagem daqui, tá? Então ontem nós estávamos falando sobre um tema muito importante lá do CEET Der Zahav pelo Instagram, são lives especiais que ocorrem no Instagram, serão 2 por semana, e nós estávamos falando sobre a mudança, né? Mental, a mudança comportamental para aquele que quer fazer techuvá. Então você pode acompanhar, como nós estamos mostrando aqui, @CEET_Derazahav pelo Instagram. Essas lives só ocorrem no Instagram, não estou nem gravando pelo grupo do Telegram, não estou nem gravando pelo grupo pelos outros grupos também, inclusive, que nós temos, né? Nós não estamos mais no WhatsApp, e não estou gravando nem aqui pelo YouTube. São lives especiais lá, você vai ter que ir lá, dar uma olhadinha, deixar o seu like, prestigiar a obra do Eterno que é feita por lá também já há muito tempo, né? Nós utilizamos o Instagram para falar algumas verdades também contundentes, e como nós falamos certas verdades contundentes aqui, Baruch Hashem, cada um tem o seu espaço para propagar aquilo que se entende por verdade. O que eu entendo por verdade é falar de Torá, que é a verdade absoluta, que está expressa nas Escrituras, é a verdade do Eterno. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Mishlei, que também expressa o íntimo do Eterno, que é a sabedoria, passada para Shlomo HaMelech. Você pode também nos prestigiar lá no Instagram, na Livraria Kedushá, @Livraria Kedushá. Nós estamos passando para o Telegram, tá, irmãos? Amanhã estaremos operando definitivamente pelo Telegram. Nós estamos passando pessoas. Se você quiser estar conosco também no grupo de Telegram da Livraria Kedushá, você também é o nosso convidado. Estamos também no Twitter com mensagens diárias de reflexão, @Fábio73B, no Twitter. A base da nossa entrada é sempre essa, né? @Fábio73B. Se você também quiser nos enviar um e-mail para mensagens, colaborar com esta obra, eu agradeço as pessoas que estão nos ajudando. São pouquíssimas, mas são pessoas muito valiosas. Agradeço demais, muitíssimo obrigado. Baruch Hashem por vossas vidas. Se você quiser colaborar financeira ou espiritualmente com esta obra, escreva-nos para fabio73b@gmail.com. E de maneira espiritual também será muito bem-vindo. Inclua-nos em vossas orações, irmãos, inclua-nos em vossos jejuns também. Poucas pessoas que fazem jejum, por exemplo, inclua-nos, nós precisamos. E precisamos que vocês orem por mim, Fábio Pires, por este trabalho. Orar também pelos nossos grupos. Quando eu falo orar pelos grupos do Telegram, é pelas pessoas de lá, são pessoas que precisam de oração também. Então é o grupo Estudos Origens Hebraicas 1, Estudos Origens Hebraicas 2 e o grupo Estudos do Judaísmo, os 3 no Telegram. Escreva-nos um e-mail para fabio73b@gmail, caso você queira participar dos nossos grupos de Telegram, ok? Obrigado aos irmãos que estão participando. Eu sempre gosto de passar, né, a imagem dos irmãos, as frases, Baruch Hashem por vossas vidas. Muito legal isso, prestigiando os irmãos, aqueles que aparecem aqui, porque no final das contas são vocês, né, que acompanham, na verdade, estas mensagens. Baruch Hashem por isso, e agradeço também porque o nosso trabalho tem crescido na medida do possível. Obviamente gostaria muito mais que esse trabalho pudesse alcançar a muito mais pessoas, né? Mas o Eterno sabe exatamente o porquê que nós também estamos desta maneira, né? Então nós sabemos que em todos os momentos nós estamos, na verdade, dependendo do Eterno e sabendo que Ele é o dominador, o controlador de todas as coisas. Não há nenhum outro que possa nos abençoar a não ser o Eterno. E certamente estamos firmes com o testemunho de Yeshua HaMashiach. Tá? Obrigado, meus queridos irmãos, muito obrigado, minha irmã, que o Eterno te abençoe muito. Baruch Hashem, o pessoal falando que até conhece a minha voz aqui, rapaz, que coisa maravilhosa, quem sou eu? Se bem que eu acho muito legal esse tipo de trabalho, né, e
Eu acho que é um trabalho muito dignificante, na verdade. Já tive uma experiência há muito tempo atrás, em 96, com uma rádio. É uma veia jornalística que nós temos, né? Mas eu agradeço o Eterno. Ainda bem que eu não fui para o jornalismo. Os jornalistas têm péssimos exemplos e estão aí, na verdade, inclusive, cooperando com a instalação da nova ordem mundial. A imprensa está cooperando com a instalação da nova ordem mundial. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno que não me tornei jornalista. Lamentavelmente, há muitos profissionais excelentes, mas hoje o jornalismo, a imprensa tem colaborado e vai colaborar ainda mais. E observem e atentem-se com o que eu estou falando para vocês, meus amados irmãos. Quando as duas testemunhas vierem, tá, ninguém vai ficar cobrindo isso. Uma coisa é o mundo real acontecendo lá fora, outra coisa é o mundo da televisão. E eu vou dizer, todos os jornalistas serão responsabilizados pelas falsas notícias que passam, tá, irmãos? Pelo Eterno. Então que muitos deles se arrependam, que muitos deles criem vergonha na cara e deixem de passar notícias falsas e notícias inclusive contra o povo de Elohim, que a partir do momento que a rede editorial, o gerente editorial, o redator, gerente, mor, diz, você vai passar esse tipo de notícia e o jornalista aceita, então, meus irmãos, um é conivente com o outro, tá? É a mesma coisa uma pessoa que trabalha numa empresa de tabaco, a mesma coisa que uma pessoa que trafica drogas ou que facilita o tráfico de drogas, é a mesma coisa, está responsável pelo pecado, ok? É desta maneira que eu penso, então ninguém está incólume, ninguém está ileso aos erros, lamentavelmente é isso. Esse é o grande problema. Isso acontece muitas vezes conosco também. Se nós temos algum problema, se nós deixamos o pecado, não é, acontecer. Eu vou fazer uma ressalva hoje. Eu basicamente não faço isso, mas eu vou falar sobre um vídeo que o Neemias colocou lá no canal Verdade Revelada. As pessoas que fazem o símbolo do olho que tudo vê, tá, irmãos? Olha, irmãos, há filhos de irmãos, inclusive irmãos da Techuvá, e irmãos da Techuvá fazendo o símbolo do olho de Horus, que esse nome seja eliminado, o olho de Set, o deus egípcio, Satanás, que representa inclusive a Satanás e representa o anti-Mashiach, o anticristo. Então as pessoas não estão se dando conta, e aí vem com aquele assunto, mas eu não sabia, olha só que interessante, mas foi apenas uma brincadeira. Olha, irmãos, cuidado, hein, irmãos, muito cuidado. Uma coisa é você já ter a consciência do que é o pecado e realizar o pecado. Outra coisa é, ok, uma pessoa que não sabe e depois ela sabe, não faz mais, ok, fecha-se essa janela na vida dela, essa entrada, essa abertura, fecha-se, vira-se a página do livro. Mas tem um problema grave, irmãos. Muitos que fazem sabem exatamente aquilo que significa, ok? Então, olha, irmãos, eu estou profundamente aborrecido. Vi pessoas da Techuvá, inclusive no Instagram, fazendo esse símbolo maldito, porque é um símbolo que se fez maldito, é maldito, sim. Então, tomem cuidado, irmãos. Existe uma simbologia muito forte nestes atos, e as pessoas estão fazendo as coisas sem perceber, ou até fazendo conscientemente. Assistam o vídeo que o irmão Neemias deixou hoje. Foi perfeito na análise dele, inclusive, sobre o nome de Mashiach. Então, nós não estamos mais hoje para errar. Nós estamos agora para acertar. Você recebe informações desse canal, você recebe informações de vários outros canais, você tem acesso à informação de vídeos sobre história da Bíblia, sobre a Bíblia, e as pessoas ainda, informações sobre a nova ordem mundial. Estamos cansando enxurradas de informações sobre o mal que nos acerca hoje, e as pessoas estão se voltando para pequenos, entre aspas, atos simbólicos, que não tem problema nenhum de ser feito. Sim. Eu lamento demais. Lamento demais. E pessoas que se fazem de rogadas, inclusive. Nós estamos vivendo uma crise no mundo de hoje, irmãos. Então, vós quereis a santidade? Afastem-se de qualquer tipo de alusão. Alusão é fazer referência. Afastem-se de qualquer tipo de alusão ao mal.
O Eterno não aceita isso, o Eterno não compartilha com isso, e não diga que você está servindo ao Eterno e fazendo o sinal de um olho, seja numa foto do Instagram, numa foto com seus irmãos, jogadores de futebol, pessoas da mídia, pessoas do mundo do entretenimento, todos eles, a maioria deles envolvidos com as coisas de Satanás. Que esteja repreendido, Beshem Yeshua HaMashiach, todo o mal. Que seja repreendido legiões de demônios de influência sobre nós e nossas famílias. Que seja repreendido toda manifestação maligna, seja ela pequena, média ou grande. Então, se o teu filho fez isso, repreenda o seu filho. Se um irmão que fez esse tipo de alusão ao maligno, repreenda com amor. Explique para a pessoa. Se a pessoa não quiser, deixe ela com os verdugos. Não é isso que a palavra fala também? Ora, irmãos, nós não somos mais idiotas. Ora, irmãos, nós não vivemos mais no mundo de inocentes. Ora, irmãos, nós não vivemos mais no mundo do eu não sabia. Nós estamos em 2021, não estamos mais em 1981 e nem 1951. Abris vossos olhos. Muitíssimo cuidado. Bem, nós estamos com uma mensagem hoje muito importante. Essa mensagem é uma mensagem que vem trazer a exposição de uma obra maravilhosa. Eu acho que Shlomo foi um homem muitíssimo importante para o Eterno. Eu aqui não estou para falar das coisas negativas que ele fez, e ele fez uma série de coisas negativas, sim, compactuou, eu sei disso, compactuou com concubinas, com outros deuses estranhos, o ponto não é esse. Nós vamos fazer um trabalho também sobre isso. Até podemos fazer um trabalho amplo sobre isso, ficará uma coisa muito grande, irmãos. Esse é o ponto. Mas foi um homem que fez uma das obras mais importantes que nós temos nas Escrituras após a Torá. E tudo leva a crer, tudo indica, eu não sou o Eterno, porque eu não julgo, eu não conheço o coração das pessoas, de que esse homem se arrependeu pelos erros que ele cometeu no final da sua vida. E bendito seja o Eterno, Hakadosh Baruch Hu, que este homem tenha se arrependido. E falando do livro de Mishlei, falar sobre um livro tão importante no sentido do ensino, né, no sentido da sabedoria. Tá? Então, sabedoria, nesse caso, irmãos, é algo que nós temos que buscar para que justamente, através da sabedoria, nós não nos envolvamos com aquilo que não é do Eterno. Então, isso é muito, mas muito importante. Então, quando nós nos deparamos com obras de um conteúdo tão gigantesco, né, quando nós nos deparamos com obras com conteúdo tão fantástico, na verdade, a gente se depara com ensinamentos de vida para as nossas próprias vidas. Então nós precisamos, inclusive, nos preparar para termos e pedir ao Eterno que tenhamos sabedoria, para que nós possamos lidar com as intempéries da vida. E Shlomo, ele foi muitíssimo sábio, já sabe pedir a sabedoria para o Eterno. Tá? Então ele já teve uma atitude sábia de não pedir riquezas, por exemplo, ter essa atitude tão fantástica. E que poucas pessoas fariam isso, e poucas pessoas, ou talvez nenhuma, faria isso na posição que ele tinha, irmãos, que era de ser Melech sobre a nação de Israel. Será que eu ou você faríamos isso? Será que eu ou você, na posição de Shlomo HaMelech, teríamos feito isso, irmãos? Será que eu ou você, na posição de Shlomo HaMelech, teríamos a humildade de pedir por sabedoria? Livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios em hebraico Mishlei, Shlomo, ou Provérbios de Salomão, é o segundo livro da terceira seção Ketuvim da Bíblia hebraica e um dos livros poéticos e sapienciais do chamado Tanar, onde na Bíblia cristã, no caso na versão cristã, né, da Bíblia, ele é o 24º livro. Quando ele foi traduzido para o grego e latim, o título assumiu diferentes formas. Na Septuaginta grega, Paroimiai,
isto é, Provérbios. Na Vulgata Latina, o título é Proverbia, o qual deriva o nome em português. Provérbios não é apenas uma antologia, e sim uma coleção de coleções relacionadas a um padrão de vida que perdurou por mais de um milênio. O livro é um exemplo da tradição sapiencial bíblica e levanta questões sobre valores, comportamento moral, significado da vida humana e uma conduta direita. O tema recorrente é que o temor a Elohim, isto é, a submissão à vontade de Elohim, é o princípio da sabedoria. A sabedoria é elogiada por seu papel na criação. O Eterno a manifestou antes de tudo e, através dela, ordenou o caos. E como os homens devem sua vida e prosperidade à conformidade com a ordem da criação, buscar a sabedoria é a essência e o objetivo da vida religiosa. Isso é fantástico. Isto é, para as nossas vidas, algo que não pode faltar. Então, se hoje nós temos algo a buscar por parte do Eterno, que seja a sabedoria. Se hoje nós temos algo a buscar, algo do Eterno, que seja a sabedoria. Se hoje nós necessitamos, irmãos, acima de tudo, acima de dinheiro, acima de posses, acima de fama, acima de poder, olha quantas coisas que eu digo que o homem busca, né? Acima de enriquecimento, acima dos famosos investimentos. Eu digo uma coisa, se todos esses homens que passam aqui no YouTube, se todos eles dedicassem a sua vida, como eles dedicam as suas vidas para investir dinheiro, e só falam nisso, irmãos, se eles se dedicassem, o que eles se dedicam, 50%, para serem servos do Eterno, o mundo seria muito diferente. Será que esses mesmos investidores dessas grandes agências, esses grandes mentores, esses grandes coaches, esses grandes conselheiros financeiros, será que eles passam 15 minutos, irmãos, lendo as escrituras em casa? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu não sei. Tudo me leva a crer que não. Raros são aqueles que falam sobre Deus, vamos pôr assim na linguagem, né, mais específica, mais cristã, vamos colocar assim. No judaísmo a palavra Deus também é utilizada. Mas será que esses homens pensam da mesma forma? Que eles pensam em dinheiro, fazem as suas palestras, fazem os seus programas nas redes sociais, as suas lives, dão os seus aconselhamentos nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, seja o que for? Será que eles têm a busca para com o Eterno com a mesma intensidade, irmãos? Fica a dúvida. Entretanto, eu estou falando sobre isso porque Shlomo foi buscar a sabedoria e era um homem riquíssimo. Foi considerado o homem mais rico de todo o mundo. Sua fortuna foi avaliada, irmãos, fosse comparada hoje, em alguns trilhões de dólares. Um homem extremamente rico. O Eterno fez um homem extremamente rico. O conteúdo de Mishlei, Provérbios é a tradução para o latim da palavra mashal, que tem um significado mais amplo do que o termo provérbio em português. Um provérbio é um dito curto e atrativo, né? O famoso ditado popular. Existem os provérbios populares, por exemplo. Assim, apesar de quase metade do livro ser composta por ditos desse tipo, a outra é composta de longas seções poéticas e tipos variados. Entre elas, instruções formuladas como conselhos de um professor ou pai, endereçado a um estudante ou criança, personificações dramáticas, tanto de sabedoria quanto de tolice, e ditos dos sábios, mais longos que os ditos salomônicos, mais curtos, mais variados do que as instruções. A primeira seção de Mishlei, do livro de Provérbios, é um convite inicial aos jovens para que tomem o caminho da sabedoria. 10 instruções e 5 poemas sobre a sabedoria personificada numa mulher. Do capítulo 10 até o 22, verso 16, com 375
ditos está dividido em duas partes. A primeira, contrastando o sábio e o tolo, isto é, o justo e o mau. E a segunda, com os discursos do sábio e do tolo. Os capítulos 25 a 29, cuja edição é atribuída aos homens de Ezequias, contrasta o justo e o mau, com um tópico sobre o rico e o pobre. Provérbios 30, de 1 a 4, os ditos de Agur, introduzem a criação, o poder de Elohim e a ignorância dos homens. Bem, a composição de Mishlei, tá, irmãos? É impossível precisar as datas dos ditos em Provérbios. A frase é geralmente utilizada como título Provérbios de Salomão, isto é, Mishlei Shlomo, está presente em Provérbios 1:1 e repete-se em Provérbios 10, verso 1 e Provérbios 25, verso 1. Provavelmente trata-se de uma tentativa de dar um título ao material e não uma atribuição de autoria. O livro é uma antologia em 6 unidades discretas. A primeira, capítulos de 1 a 9, foi provavelmente a última a ser composta, já nos períodos persa e helenístico. Esta seção é similar a outros textos cuneiformes mais antigos. A segunda, do capítulo 10 a 22, verso 16, tem o título de Os Provérbios de Salomão, que pode ter encorajado a sua adoção no cânone da Bíblia hebraica. A terceira, cujo título é Inclina o teu ouvido e ouve as palavras do sábio, como está marcado em Provérbios 22, verso 17, é, em grande medida, uma versão hebraica de uma obra egípcia do segundo milênio, antes de Mashiach, chamado A Instrução de Amenemope. É possível, no caso, que ela tenha chegado às mãos do autor ou autores através de uma tradução aramaica. No capítulo 24, verso 23, começa uma nova seção de outra fonte com o título de Estes também são provérbios dos sábios. Isso é marcado em Mishlei 24, verso 23. A seção seguinte, que começa em 25, verso 1, tem um título que indica que os provérbios seguintes foram transcritos pelos homens de Ezequias, o que indica, assumida a veracidade da afirmação, que os provérbios seguintes foram colecionados durante o reinado de Ezequias, no final do século 8, antes de Mashiach. Os capítulos 30 e 31, as palavras de Agar e as palavras de Lemuel, e a descrição da mulher ideal são apêndices bem diferentes em estilo e na ênfase dos capítulos anteriores. O gênero sapiencial era bastante comum em todo o Oriente Médio antigo, e a leitura de provérbios juntamente com os exemplos recuperados no Egito Antigo ou na Mesopotâmia revela um corpo literário comum, compartilhado de sabedoria, apesar da crença de que este livro, como todos os demais das escrituras, vou aqui chamar de Bíblia, tá, irmãos, tenha sido recebido diretamente de Elohim pelos profetas. Nisso cremos, tá, irmãos? A literatura sapiencial de Israel pode ter se desenvolvido na família, na corte real e nas escolas, mas apesar disto, a impressão marcante é de que o texto tem sua base na instrução no seio da família, nas pequenas vilas. Os provérbios, eles partem de pessoas simples, né? Shlomo teve uma sensibilidade de verificar tudo isso, irmãos. Então nós sabemos que, em se tratando desses pontos, né, em se tratando disso, nós podemos realmente crer que toda a base que nós temos para a realização desse livro tão rico, desse livro tão maravilhoso, desse livro tão fantástico, é de que tenha vindo de pessoas simples. Tá, irmãos? O que nós podemos trabalhar aí, na verdade, podemos crer, é que todo o aprendizado das Escrituras precisa verdadeiramente ser elaborado para com as nossas vidas. Fazer um trabalho sobre Mishlei, sobre provérbios, não é fácil. Fazer um trabalho sobre Mishlei é um trabalho, vamos dizer assim, nós deveríamos fazer com uma pinça, porque cada provérbio possui aí toda uma história de vida. Cada provérbio, cada ponto possui um algo a ser passado para as nossas vidas. Olha só, irmãos, eu estou com um livro aqui, e que no início deste livro é dito o seguinte. Então eu vou pedir aí, então, na verdade, inclusive a permissão para uma pessoa que eu admiro muito, né, que é o rabino David Weitman. Inclusive, eu vou fazer só uma leitura pequeníssima do início, não vou fazer a leitura
de boa parte do livro. Não vou fazer uma leitura analítica, como eu faço com a obra do Tzadok Ben Derech, perdão, inclusive, onde eu fui permitido pelo autor a fazer isso, mas um ponto simples, né, sem querer entrar aí na não permissão, né, na reprodução que não é permitida pelo autor, mas só para, inclusive, falar sobre esta pessoa que fez um livro tão fantástico, né, que elaborou aqui o livro de Provérbios, que é o livro de Provérbios da editora Mayanot, que eu tenho aqui, e nesse prefácio ele diz o seguinte: Elohim apareceu para Shlomo em sonho e disse: pede o que queres. Ao teu servo, pois, respondeu o rei, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Ao que o Todo-Poderoso, Adonai Elohim, Adonai Tsevaot, Yahweh, como você o queira chamar, bendito e exaltado seja o seu nome, irmãos, replicou: porquanto que não pediste para ti riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento, te darei um coração sábio e entendido. E também o que você não pediu, riquezas e glória. 1 Reis, capítulo 3, verso 9. Houve um rei que queria recompensar seu ministro. Ele disse: pede o que queres. O ministro pensou: o que pedir? Riqueza, glória, poder? Não. Pedirei algo que me garante tudo isto. Pedirei a filha do rei. Está marcado num Midrash fantástico. E depois o Rabino David Weitman, ele faz toda uma consideração a respeito dessa obra, primeiro, né? Fantástico, irmãos. Fantástico mesmo. E o que nós lemos aqui agora Rashi, que é um dos maiores judeus da Idade Média, e colocando especificamente para as nossas vidas, né? O capítulo 1 de Mishle diz assim: os provérbios de Shlomo, filho de David, provérbios de Shlomo ben David, né, nós falamos, rei de Israel, são para conhecer sabedoria e disciplina moral, para compreender as palavras do entendimento, para receber a disciplina do discernimento, justiça, direito e equidade, para dar perspicácia aos simples, isto é, ao ingênuo, ao jovem, conhecimento e discrição. Bem, diz então Rashi que todas as palavras do livro de Provérbios, do Sefer Mishle, são palavras alegorias. Por exemplo, ele compara a Torá a uma boa mulher e a idolatria a uma meretriz, a uma prostituta. Olha que algo fortíssimo, irmãos, fortíssimo. E aquele que se entrega, irmãos, agora considerações minhas, aquele que se entrega à Torá faz a melhor escolha na sua vida. Aquele que se entrega à idolatria, seja ela o que for, se entrega à própria prostituição. Aquele que se entrega ao que o Eterno tem pedido para as nossas vidas, que é a execução, né, a prática da sua vontade, tem escolhido a árvore da vida. Aquele que se entrega à idolatria, seja em qualquer tipo, em qualquer nível, ao vodazará, ao pecado tenebroso, tem escolhido a prostituição. Hoje é chegado um momento que nós precisamos fazer esse tipo de reflexão, porque o Eterno tem nos chamado para uma vida diferente, uma vida diferenciada, uma vida da qual nós necessitamos estar com Ele, para que nós possamos tomar decisões nas nossas vidas. E quantas decisões erradas nós já não tomamos? Quantos erros já nós não cometemos porque nós, infelizmente, cometemos a decisão errada nas nossas vidas? Quantos problemas nós mesmos já não criamos porque nós não reconhecemos ao Eterno? Quantas vias nós já tomamos nas nossas vidas, quantos caminhos tortuosos, porque nós escolhemos fazer a nossa própria vontade? Quantos erros, irmãos,
nós já cometemos porque nós não andamos pelo bom caminho. E quantos desastres e consequências nefastas nós já obtivemos porque nós não obedecemos ao Eterno na sua essência, mesmo conhecendo a sua verdade. Então, se você se encaixa em algum desses temas que nós estamos colocando, precisamos, na verdade, então, fazer uma profunda reflexão. Pois o Eterno é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Isso aqui está marcado em Mishlei 2, verso 6. Nós estamos resgatando alguns temas sobre sabedoria. E quando você vai buscar quantos temas que nós temos sobre sabedoria, irmãos, são inúmeros, a começar pelo próprio livro. Pelo próprio livro de Mishlei. Em Efésios, Colossenses vem depois, na carta aos Efésios, Shaul HaShaliach, bendito seja o Eterno que nos deu a sua Brit Hadashah, então, para que ela fosse lida, para que ela fosse reconhecida com nela estando as palavras de Mashiach. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós temos então aproveitado as oportunidades, irmãos? Nós temos, irmãos, nos atentado àquilo que o Eterno quer passar para as nossas vidas, ou nós temos nos regrado às coisas do mundo? Nós temos agradecido ao Eterno por mais um dia que Ele nos concede, ou nós estamos lamentando por causa de uma pandemia, por causa do vírus chinês? Ou nós estamos jogando tudo para cima, entrando em depressão? O dia do amanhã, irmãos, pertence ao Eterno. O que vai ser nas nossas vidas pertence ao Eterno. Eu vou dizer aqui algo muito, muito complicado, também nunca falei isso antes, estou falando agora. Aquele que se entrega ao desespero nesses tempos, ele não tem fé no Eterno. Ok? Eu vou repetir, agora com outras palavras. Aquele que se entrega ao desespero nessa época não tem emuná para com o Criador. Pela terceira vez, sendo mais enfático e categórico, reflitam no que eu estou colocando. Aquele que se entrega ao desespero corta a conexão com o Eterno, porque diz para ele: prefiro crer naquilo que eu estou sentindo do que crer em ti. Foi isso que fez Moshe, irmãos, quando se viu de frente àquele mar gigantesco para que ele fosse aberto na frente dos israelitas? Como é que está a tua fé hoje, a tua emuná hoje? As pessoas achavam o quê? Que eu fosse, na verdade, dizer vários temas aqui de sabedoria, encher de elogios o livro de Provérbios. Eu posso fazer isso, claro, tranquilo, não haveria problema nenhum, e não vejo problema nenhum em fazer isso, se outra pessoa também, inclusive, fizer. Nós vamos citar vários temas de sabedoria, porque foi aquilo que Shlomo conseguiu receber do Eterno e foi extremamente feliz fazendo isso. O que você hoje tem pedido ao Eterno? Você pode estar pedindo a cura de uma doença, Baruch Hashem. Você pode estar pedindo por uma vida financeira melhor, Baruch Hashem. Mas e antes disso, você pode estar pedindo ao Eterno por uma bênção circunstancial, uma bênção de família, para de repente que você seja mais maleável, menos temperamental, menos bruto para conversar com as pessoas.
um temperamento brando, ótimo, tudo isso. Mas e antes? Alguém tem pedido aí mais emuná, mais fé? Mais equilíbrio? Alguém tem pedido mais equilíbrio e se deixar centrado perante a todas essas situações que estão acontecendo e que vão piorar? Vocês querem mensagem de esperança? Eu estou dando uma mensagem de esperança. Eu admiro muito pastores, inclusive rabinos, que passam uma mensagem de esperança no meio do problema todo que nós estamos vivendo. É a obrigação dessas pessoas, é a nossa obrigação fazer isso. Não sou líder, não sou rabino, não sou pastor. Sou um simples instrutor da Torá, um moré. Minha função é, de repente, mais aí como um conselheiro. Estou muito satisfeito com o que o Eterno me concedeu. Todarabá Hashem. Mas e hoje? O que você tem pedido primeiro? Então, deixe-me aconselhar se for isso, na verdade, fazer bem para vós, peça emuná, mais emuná, peça sabedoria ao Eterno, peça estratégias de como lidar com estas situações tão terríveis que nós estamos vivendo hoje. As pessoas não sabem lidar com o Eterno, as pessoas não sabem ter um relacionamento com o Eterno, porque elas querem coisas. As pessoas agem por interesse. Isso que eu estou falando tem tudo a ver com aquilo que Shlomo pediu ao Eterno. Ele não pediu riquezas, ele não pediu bens, ele não pediu coisas materiais, fama, poder. Ele pediu sabedoria. Porque ele sabia que através da sabedoria ele podia lidar com todo e qualquer tipo de situação, positiva ou negativa na sua vida que fosse deparado pela sua frente. Me entristece, inclusive, quando muitas pessoas se convertem ao Eterno por causa de bens materiais, como essas grandes igrejas da teologia da prosperidade, né? Igrejas de apelo para jovens, igrejas consagradas, querem dinheiro, 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 que tem membros de sociedades secretas infiltradas dentro delas, né? Que participam das sociedades secretas, que fazem o olho que tudo vê, que fazem a pregação nas suas igrejas e na sexta-feira à noite vão lá para o recinto secreto fazer os seus estudos de arte, de magia egípcia, de filosofia, e beber sangue nos seus cálices, né? Nos rituais de iniciação. E ensinam isso para as pessoas, né? Como ser milionário, como ser rico. Aqui ninguém está dizendo que isso não é bom para a vida, tá, irmãos? Por favor, não deturpem as minhas palavras, não pensem para mim que o dinheiro não é importante, sim. Agora, até que ponto ser rico é importante, ser um milionário é importante? Até que ponto eu vou... Porque quanto mais, muitos dizem, um grande empresário diz que quanto mais dinheiro você tem, mais problemas você vai ter também, tá? Então eu quero ter, na verdade, o suficiente. Davi falava isso para que tivéssemos o suficiente para que nós não tivéssemos tanto, para que não viéssemos a desviar da palavra do Eterno, não tivéssemos tão pouquinho para que não viéssemos a nos rebelar contra ele. Isso chama-se sabedoria, irmãos. Então isso não é importante na nossa vida, isso é fundamental. O livro de Colossenses diz assim, vou colocar aqui para vocês, nós já estamos terminando a nossa mensagem, é uma mensagem curta. Falar do livro de Mishlei é falar aqui horas e horas, tá? Mas o nosso propósito não é esse. O propósito é deixarmos uma mensagem de reflexão curta, ainda que estamos mais de 40 minutos falando, Baruch Hashem. E Colossenses 44, versos 5 e 6, diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O teu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Isto é, usar sabedoria para ter como responder a cada um. Pronto. Se você sabe como responder a uma pessoa,
Baruch Hashem. Colossenses 4, versos 5 e 6. Você está usando o princípio da sabedoria, ou um dos princípios da sabedoria. Há tantas pessoas que não têm controle próprio do seu temperamento, elas gritam, elas falam alto, elas xingam. Elas podem até partir para a violência se forem contrariadas, se elas se sentirem contrariadas. E não dão um testemunho correto para com o Eterno, não estão aplicando o princípio da sabedoria, um dos princípios da sabedoria que é ter o domínio próprio. Gálatas 5:25, leiam o fruto do Espírito. O livro de Provérbios é uma obra riquíssima que vem a ajudar as nossas vidas para que possamos ter perante o Eterno domínio, controle próprio, temperança. Porque se você tem sabedoria, você sabe como agir diante de uma situação, seja ela uma situação favorável ou desfavorável. E cuidado, situações ditas favoráveis nas nossas vidas muitas vezes podem nos levar à morte espiritual. Saber empreender, eu quero dizer, a palavra do Eterno, irmãos, saber aplicar a palavra do Eterno nas nossas vidas é uma dádiva que nós recebemos do Eterno. Eu acho que talvez aí algumas pessoas não estejam entendendo o que nós estamos colocando, porque não têm se dedicado a viver uma vida de uma maneira espiritual. Quando a gente faz as nossas críticas aqui, nós fazemos os nossos relatos e até caímos na exortação, né? Nós fazemos isso para que as pessoas possam ter o que? Uma vida espiritual, porque se você não se envolve com o mal, você está usando um princípio gigantesco da sabedoria, que é refutar, rechaçar, desprezar, eliminar o mal da sua vida, não se voltar para o mal, para se voltar para a palavra do Eterno. Isso é um grande ato de sabedoria. Então, o que nós queremos para as nossas vidas hoje, irmãos? Será que é estarmos envolvidos com as coisas deste mundo? Na concupiscência da carne, na concupiscência das obras, da concupiscência das obras negativas, eu quero dizer, na concupiscência dos pensamentos que se transformam em atos, dos maus pensamentos que se transformam em maus atos? Ou nós estamos buscando a sabedoria em agir de acordo com aquilo que o Eterno gostaria que nós fizéssemos? Encontre-nos nas redes sociais, pelo Instagram, em @fabio73book, e também agora @CEET_Zahav, e nas outras páginas que estão, outras duas páginas que estão aparecendo para você na tela. Estamos voltando com os nossos estudos dentro do nosso centro de estudos Derech Zahav. Acompanhem conosco. Lá toda semana você vai encontrar pelo Instagram, única e exclusivamente. Irmãos, prestem atenção, tá? Se você tem um interesse na nossa obra aqui, preste atenção nos nossos recados, porque às vezes eu recebo pessoas falando assim: irmão, onde é que você está? Que eu não achei você lá no lugar tal, na plataforma tal, é X ou Y. A gente, todos os dias, nós colocamos aqui o endereço, tá? Então, fiquem atentos. Estamos também na Livraria Kedushá, no Instagram, em @Livraria Kedushá. Estamos no Twitter também, @Fabio73b. Mande-nos um e-mail. Quer conversar conosco? Perguntas, esclarecimentos. Eu não vou responder imediatamente, tá, irmãos? Temos respondido toda semana muitos e-mails. Fabio73b, @gmail.com. Se você quiser participar dos nossos grupos do Telegram, escreva-nos para o mesmo e-mail, fabio73b, @gmail.com. Eu espero que essa mensagem possa ter ajudado os irmãos. Eu espero que esta mensagem possa ter servido de reflexão a todos vós. Se eu fosse vocês, ouviria esta mensagem novamente, porque nós vamos começar a tratar agora de temas espirituais. Temas que muitas pessoas não trabalham, não tratam. E outra coisa, temas espirituais é para ser seguido, porque de grandes conhecimentos existem vários canais no YouTube,
que apenas repassam conhecimento, repassam, mas não falam para a pessoa como agir de maneira espiritual. Isso é uma crítica, inclusive, tá? Então você tem muito conhecimento, passe o conhecimento, mas alerte o seu público a como também ser uma pessoa preparada espiritualmente. Não diga apenas que tal atitude faz mal e traz problemas e pode trazer problemas espirituais. Explique à pessoa como se ficar afastado deste mal. Agora, se você fala de um tema espiritual e você mesmo está envolvido com esse tema espiritual negativo, como que você vai querer ensinar a pessoa? Se eu falo que a televisão é ruim, que filmes de terror são terríveis, abrem portais malignos espirituais para a atuação de demônios nas nossas casas, e você vê filmes de demônios, você vai querer dar um testemunho de quê dentro do seu canal do YouTube? Eu acho que nenhum, né? Então vamos fazer essa revisão. Pratique aquilo que você prega. Para muitos de nós é uma luta gigantesca, sim, com certeza. Mas lute. Mas se esforce em praticar aquilo que você prega. Porque caso contrário, se não for assim, serão palavras jogadas ao vento. Meus queridos, muito obrigado. Baruch Hashem por vossas vidas, viu, irmãos? Muito obrigado mesmo pela participação de todos aqui. Peço desculpas por terça e quarta. As mensagens de terça e quarta virão, tá? Vocês serão avisados. E eu gostaria de deixar também aqui com muito orgulho que no dia 8 nós vamos fazer uma entrevista com a irmã Tata Hassan, A Foreign in This World, do canal Tata Hassan, A Foreign in This World. A irmã Tata Hassan é uma serva do Eterno. Nós vamos fazer um bate-papo com ela, vai ser uma live no dia 8, às 22 horas. Temos certeza que eu vou fazer o anúncio ainda, tá, irmãos? Desse nosso evento, no retorno às nossas lives às segundas-feiras à noite, tá? Então que o Eterno possa abençoar a vida de vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Exatamente, o livro da Rebecca Brown, eu respeito demais a irmã Rebecca Brown. O mundo reformista desce a lenha nela, vou colocar aqui em português claro, tá, queridos? São pessoas literais demais, não enxergam muitas das vezes um palmo na frente do nariz, são homens, pessoas com pregações fantásticas, mas às vezes não conseguem enxergar um mundo espiritual que está à frente deles, ora. E criticam, né, a irmã Rebecca Brown, que é casada com um judeu, inclusive, tá? E ela diz que a vida dela mudou completamente a partir do momento que ela casou com Daniel, um judeu messiânico, inclusive. Ela fala isso em um dos seus livros. Admiramos muito o trabalho da Rebecca Brown. Baruch Hashem, muito obrigado, irmãos. Um grande abraço. Então, aqueles que chegaram agora, então, ouçam essa live, tá? Baruch Hashem, muito obrigado. E os irmãos que sempre nos acompanham. Essa live aqui vai ficar gravada. É mais uma live. Mensagem número 133, o livro de provérbios do podcast Canal Fábio Pires. Muito obrigado, irmãos. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua, o Mashiach de Israel e das Nações. Acompanhe a nossa programação nas nossas redes sociais. Deixem o like para este vídeo, por favor, para que a gente possa crescer um pouquinho mais, abençoar mais pessoas. Poxa, há irmãos que pregam nas ruas, Baruch Hashem, eu fiz muito isso na minha vida. Agora nós estamos aqui dentro, né, das redes sociais, do mundo digital, muitas pessoas também são alcançadas. Vamos trabalhar para alcançar mais pessoas. Ajudem nisso também, irmãos. Tá? Financeiramente, caso vocês queiram colaborar com esta obra, precisamos, nós repassamos para outras pessoas, tá? Isso é muito importante. E vocês também podem ser beneficiados nos nossos grupos de estudos. Eu estou sempre aberto para conversar com os irmãos, é muita gente, eu sou só um, tá? Eu estou buscando pessoas para me ajudar nessa obra, mas é muito difícil. Já fiz 3 apelos, na verdade a gente tem pouquíssimas, raríssimas pessoas que nos ajudam, porque são pessoas também que têm as suas vidas particulares, mas nós precisamos de pessoas que estejam realmente engajadas, né, que queiram aprender. A gente ensina essas pessoas também, inclusive a gente faz um discipulado, vamos colocar assim, mas nós precisamos de ajuda. Infelizmente nós não estamos tendo uma ajuda aí forte mesmo, né?
eu não estou culpando ninguém não, tá, meus amados irmãos? Eu sei que as pessoas têm as suas tarefas, os seus filhos para cuidar, suas famílias, né, os seus cônjuges, nós sabemos disso. Mas um pouquinho mais de ajuda. Nós estamos aqui um pouco sós e precisamos de ajuda. Se você quiser também nos ajudar, mande-nos então uma mensagem para o nosso e-mail fabio73b@gmail.com. Muito obrigado, queridos. Que o Eterno vos abençoe. Se o Eterno nos permitir, voltamos amanhã a partir das 14 horas. Shalom, shalom, be'uvrachot b'Shem Yeshua HaMashiach.